Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Esse texto, gente, é o final de uma história que nós estamos estudando aí já ao longo de pelo menos aí 2 cultos. Estamos em uma semana trabalhando nesse texto, que é a história que conta um dia de Jesus em Cafarnaum. Esse texto, essa parte de Marcos vai contar o final desse dia, e nós estamos aí dissecando esse dia inteiro que Jesus passou na sua aldeia em Cafarnaum, depois que ele saiu de Nazaré e foi expulso de Nazaré, condenado. Então ele vai para Cafarnaum, e ali então o Senhor começa o seu ministério. Coisas lindas, extraordinárias acontecem na vila de Cafarnaum, nas margens do Mar da Galileia. E esse texto que nós vamos ler de Marcos 4, a partir o verso 35, é o final desse grande dia, de um dia épico. Então nós vamos começar inversamente proporcional, de trás para frente, mas nós vamos dar uma passada nesse dia incrível do Senhor, e no final extrairmos aí pelo menos 4 elementos lindos para que a gente possa viver um tempo novo em nome de Jesus. Então o texto é Marcos 4 e o verso é o verso 35. Quem achou diz amém. Amém, Jesus? Amém. Graças a Deus. Se não achou, nós temos aqui, em nome de Jesus, Marcos 4, verso 35, que diz assim: E naquele dia, quando chegou a noite, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos para o outro lado. Essa tradução pode voltar? E naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. São palavras do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e as suas verdades, Senhor, duram de geração em geração. Ajuda-nos, Senhor, agora a recebermos a tua palavra, que sejamos agora como boa terra, que vão receber a tua palavra, que é a tua semente. Vamos perseverar, Senhor, para guardar essa palavra, e vamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Que não seja palavra de interpretação textual apenas, mas que seja o que a tua palavra sempre é: palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Deus, nós damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto ele vai falar, como eu disse aqui na introdução, ele vai falar sobre o final de um dia de Jesus na aldeia de Cafarnaum. Jesus ele foi para Cafarnaum depois de ser condenado em Nazaré, o lugar aonde ele viveu, aonde ele cresceu. Nasceu em Belém, teve uma passagem pelo Egito para que se cumprisse a palavra: do Egito eu chamarei o meu filho, diz as Escrituras. E então do Egito ele volta e então se estabelece na cidade, na aldeia de Nazaré. Depois de um episódio onde ele recebe o livro, e dentro da sinagoga local em Nazaré, ele então recita um texto que falava sobre ele, uma profecia de Isaías que falava sobre Jesus. Jesus naquele dia abriu os rolos, os pergaminhos, e começou a ler aquilo que estava escrito. E o que Jesus leu foi o livro do profeta Isaías, que dizia: Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ao falar isso naquele dia na sinagoga, as pessoas ficam olhando para Jesus, e Jesus então, percebendo o mover profético,
o sincronismo da palavra de Deus, não somente lendo uma profecia, mas sabendo que aquela palavra estava se cumprindo naquele momento, Jesus então não deixa passar aquela palavra, Jesus toma posse daquela palavra que estava para se cumprir, e aqui está o ensino. Começa com o entendimento de que nós carregamos palavras do Senhor, e que essas palavras têm um tempo determinado por Deus para eclodirem na nossa vida, para se tornarem realidades na nossa vida. E uma vez que chega o tempo e percebemos que é o tempo do cumprimento de Deus, daquela palavra, daquela profecia, a nós nos cabe tomar posse dessa palavra. A nós nos cabe receber essa palavra, abraçar essa palavra e começar a viver o tempo que essa palavra está para produzir nas nossas vidas. Muitas vezes, para tomar posse da palavra e viver aquilo que a palavra está dizendo, nós também vamos ter os ônus de fazer isso. Não é porque uma promessa está para se cumprir que nós teremos agora uma vida aonde tudo dá certo. Nós teremos uma vida onde todas as coisas estão favoráveis. Pelo contrário, Jesus, quando entende que a palavra que falava sobre ele estava para se cumprir e estava se cumprindo, ele toma posse dessa palavra e diz: hoje está se cumprindo nos olhos de todos vocês essa profecia. Aquilo que a palavra estava dizendo, que um dia viria um ungido, o Messias viria, que alguém viria com o Espírito de Deus sobre ele, e que teria poder para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração das vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar a bondade, o ano aceitável do Senhor. Jesus disse que naquele dia estava se cumprindo, e por ele aceitar a palavra e o tempo de Deus e assumir que era o tempo da palavra se cumprir na sua vida, consequências drásticas começaram a acontecer. A primeira delas é que ele foi condenado por blasfêmia dentro da sinagoga, foi levado ao monte da precipitação, e ali então Jesus foi condenado pela primeira vez na sua história à morte. Jesus naquele episódio não foi levado às vias de fato. A palavra diz que levaram ele até esse monte, e quando chegou a hora de precipitar a Jesus, ninguém o fez. E o texto vai dizer que Jesus passou pelo meio deles, porque ainda não havia chegado a sua hora. Perceba, por causa da palavra e do tempo da palavra de Deus sobre a sua vida, Jesus foi condenado por assumir a palavra. Foi condenado e levado a um lugar extremo, onde parecia de morte, onde parecia de colapso e de fim. Entretanto, o texto também vai dizer que nada lhe aconteceu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Olha que espantoso. A palavra que ele disse, agora é a hora de viver essa palavra. Tem promessas que eu e você carregamos da parte do Senhor que estão repousando sobre nós. Existem palavras que você recebeu que são para um tempo futuro. Existem palavras que nós recebemos, mas que são para o agora, são para o hoje. E o que Deus espera? Que nós tomemos posse das palavras que são para hoje, que são para o agora. Ainda que ônus aconteçam, ainda que dificuldades venham por conta dessa palavra, mas aonde está o segredo? É que Jesus, ao assumir que era o tempo de viver aquela palavra, o texto diz que essa palavra foi provada, levaram Jesus condenado para a precipitação, mas também, porque não tinha chego a hora do final da vida de Jesus, nada lhe aconteceu. Essa é a dádiva de andar debaixo da palavra. A palavra que você carrega um dia vai se cumprir. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Deus não se equivoca. O que Ele disse que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. No tempo determinado pelo Pai, essa profecia, essa palavra vai se cumprir. Agora, quando chegar o tempo, nós precisamos estar atentos para assumir e viver essa promessa. Essa promessa que nós assumimos para viver, traz com ela também percalços, traz com ela também desafios. Toda palavra que você carrega, junto com ela vem uma prova. A Bíblia diz que a palavra de Deus é provada. Toda palavra, meu irmão, que você carrega, toda promessa que você carrega, junto com ela vem uma prova. Mas é a mesma palavra que você carrega que te prova, e vai provar aquilo que você está vivendo em Deus,
vai te colocar em xeque, essa mesma palavra que vai ser provada na sua e na minha vida, também é um escudo, diz a própria palavra. A palavra de Deus é provada e é um escudo para aqueles que nela confiam. Você é provado pela palavra que você carrega. Se você carrega uma palavra de ser próspero, te prepara para momentos de escassez. É maldição, bispo? Não. É profecia? Não. É cumprimento da palavra. Você carrega uma palavra de fertilidade, se prepare para dias de escassez. Você carrega uma palavra de ir às nações, se prepare para restrições de mobilidade aonde você vive. É na área em que a palavra de Deus foi lançada, é nessa área que eu e você seremos provados. Deus disse: você será um pregador para muitas pessoas, um anunciador, um arauto, um atalaia do evangelho. Onde é que você vai ser provado? Você será tentado a ficar timidamente na sua zona de conforto e não se expor. É prova. Deus disse que vocês serão uma referência para casais. Aonde é que você vai ser provado? Aí parece que está tudo errado e você diz: meu Deus, Deus falou uma coisa, mas está acontecendo outra. Meu irmão, isso não é para a morte, isso é apenas a prova da palavra que você carrega. Agora, essa mesma palavra que você entra na prova por ela, é por essa palavra que o inimigo não te toca. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. A palavra de Deus é provada, mas ela vai na tua frente como um escudo, te protegendo para a glória de Deus. Quem é de Deus, o maligno não nos toca. Então Jesus, ao assumir a palavra, foi provado. E ao mesmo tempo que foi provado, foi protegido pela palavra, porque ninguém lhe tocou, diz o texto. E ele passa no meio das pessoas, sai dali e vai para Cafarnaum. E aí nós chegamos em um relato bíblico, que você vai acompanhar. Os evangelistas, eles começam a descrever esse dia de Jesus em Cafarnaum. Jesus chega naquela aldeia, ele já estava ali conhecido, já vivia na casa da sogra de Pedro, ele já estava ambientado com o lugar. E em um desses dias, o dia citado pela palavra, aonde esse episódio acontece no final do dia, o começo do dia é assim: Jesus chega em Cafarnaum e quando ele chega, um centurião romano, nas primeiras horas do dia, chega até Jesus e diz: Senhor, o meu servo, ele está em casa, enfermo, paralisado, prestes a morrer. E Jesus, quando escuta aquele pedido de um soldado romano, vale a pena ressaltar que não era o pedido de um judeu, não era o pedido de alguém que estava no métier de Jesus, não, era o pedido de um algoz. O povo judeu estava sob o domínio romano, e agora um soldado romano, um centurião, alguém que era considerado como um punidor do povo judeu, esse homem vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, você não vê nenhum tipo de restrição. Você não vê Jesus o julgando ou falando da sua nacionalidade ou dando um carteiraço, não, você não vê absolutamente nada disso. Esse homem vai até Jesus e quando chega, Jesus o recebe e mais, Jesus não é nem convidado, ele se convida, ele diz: eu vou com você. E por que isso? Para provar que não existe nada que eu e você façamos, que uma vez que nos arrependamos daquilo que fizemos, não tenhamos de novo livre acesso ao coração de Jesus. A sua palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, e acabou. Então não tem nada, meu irmão, que possa causar uma restrição. Não tem nenhum tipo de pedágio que você tenha que pagar, não tem nenhum tipo de anuência que você tenha que dar, não existe nada que possa causar separação entre nós e Jesus. Se hoje, com o coração quebrantado e um espírito contrito, nós decidirmos ir até Jesus, não importa como chegamos, nós vamos sair levando Jesus para casa, para a glória de Deus. E esse soldado desesperado vai até Jesus, e Jesus o recebe. Cumprimento da palavra, características do Jesus que a gente serve. O nosso Jesus não é seletivo. O nosso Jesus não é segregador. Uma das coisas que mais machucam na nossa sociedade é o preconceito, é a segregação. São as panelas que se formam e não te deixam participar e não te deixam entrar. E existe uma geração ferida.
Pessoas que ao longo da vida tentaram fazer parte de algum núcleo, tentaram fazer parte de algumas coisas e não puderam porque chegaram nos lugares e as panelas tinham tampa, era impossível de entrar. Eu quero te dizer uma boa notícia: no time de Jesus você é aceito para a glória dele, no time de Jesus você é bem-vindo, na igreja de Cristo você tem valor. Aleluia! Esse é Jesus. Esse é Jesus na sua essência. De manhã cedo, chega na cidade e um soldado vai até ele e pede ajuda. E Jesus disse: eu vou contigo. E aí agora o soldado começa a dar uma aula. O soldado agora começa a dizer: Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Esse homem chega tão perto de Jesus que a santidade de Jesus começa a constranger aquele homem. Porque assim é a vida com Jesus. Você não precisa se limpar para chegar até Ele. Mas uma vez que você chega até Ele, Ele começa a te constranger e você começa a dizer: eu preciso melhorar para andar contigo. Não é ninguém te dizendo: olha, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que largar isso para depois chegar. Não, não, é venha como estás. Mas uma vez que está perto dele, ninguém sai igual. Ninguém sai igual andando com Jesus. Ele nos constrange. E esse soldado, acostumado com altas patentes, com grandes autoridades, ao chegar perto de Jesus, ele se constrange. Jesus disse: eu vou contigo. E ele disse: olha, era mais do que eu estava esperando, não precisa. Senhor, eu não sou digno de que você entre debaixo do meu teto, de que você entre na minha casa, eu não sou digno. Ele estava reconhecendo que coisas que ele fazia não eram boas. Mas perceba, esse soldado não está reconhecendo para os homens. Esse soldado está reconhecendo para Deus, que é Jesus, dizendo: Senhor, eu preciso melhorar. E aí Jesus diz: eu vou contigo. E agora o soldado vai dar uma aula. Ele vai dizer: Senhor, eu também sou homem debaixo de autoridades. E eu, Senhor, tenho soldados também debaixo da minha autoridade. E quando eu digo para um soldado vai, ele vai. Quando eu digo para outro vem, ele vem. Quando eu mando meu servo faz isso, ele o faz. Então, Senhor, não precise ir na minha casa, mas manda uma palavra aqui onde tu estás e o meu servo será curado. Perceba que o poder da palavra que carregamos, a palavra de Deus é tão poderosa que o efeito dela não está no ouvir. Parece heresia, mas não é. Tem coisas que a palavra vão produzir na minha e na sua vida que nós nem escutamos, mas ela foi liberada. É um pai e uma mãe que estão orando por um filho que está longe, preso num lugar longínquo, e receberam de Deus uma palavra, e a palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. O menino não escutou a promessa, mas os pais receberam a palavra, e a palavra liberada vai se cumprir. Então tem gente hoje aqui que tem parentes que estão lá na UTI, parentes que estão em lugares que você não consegue alcançar, mas você recebendo uma palavra de Deus, e a palavra é: creia, somente creia, tudo é possível aquele que crê, não desista, não retroceda. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. Creia, você recebe a palavra e os teus serão salvos em nome de Jesus. O que eu estou te dizendo é: Jesus recebeu um pedido, e esse homem diz: não vai na minha casa, Senhor, porque eu entendo de poucas coisas, mas tem uma coisa que eu entendo. O soldado falando para Jesus: eu entendo como funciona a cadeia de autoridade, eu entendo como é que o fluir acontece. Esse soldado não disse: olha, eu mando os meus soldados abaixo de mim fazerem, e eles fazem porque eu tenho gente debaixo de mim. Não, não. Ele disse o seguinte: Senhor, eu também sou um homem sujeito, eu também sou um homem debaixo de autoridade, e porque eu estou debaixo de autoridade, quando eu falo, quem está abaixo de mim também se move. Tem coisas na minha e na sua vida que estão prestes a acontecer, e o que o Senhor está esperando é apenas que a gente entre debaixo desse lugar de alinhamento.
Meu irmão, nós não fomos feitos para andar sozinhos, nós não fomos feitos para andar no isolamento. Nós que caminhamos com o Senhor, todos nós temos que ter um pastor. O Senhor estabelece liderança sobre a nossa vida, não é para domínio, mas é para exercício da autoridade. E uma vez que você se alimenta e se sujeita, te prepara, daqui de cima até lá embaixo vai dar certo para a glória de Deus. E esse soldado estava dizendo: Senhor, eu sei como é que funciona. Eu sei que tu também estás aqui debaixo de autoridade. O pai era autoridade sobre Jesus. E o soldado estava dizendo: vai acontecer porque tu estás debaixo de autoridade. Tem coisas que vão começar a acontecer na sua vida. Esse ano não vai virar sem que promessas do Senhor aconteçam. E vão acontecer não é por mágica, é por entender esse princípio. Eu não posso ir porque eu quero ir. Eu só posso ir se eu for enviado. Eu não posso realizar porque eu sei realizar. Eu estou lá em um setor, na nossa vida corporativa. Você está lá na empresa trabalhando e naquele lugar você tem até mais entendimento que o seu líder. A sua capacidade intelectual, o seu currículo é superior ao seu líder, mas não se engane. A autoridade não está no conhecimento, a autoridade vem do autor. Não existe liderança que não seja constituída por Deus. Se lá naquele lugar tem alguém sobre a sua vida, se submeta nesse lugar e você vai ver Deus te usando de uma maneira poderosa. Filhos, obedeçam os vossos pais para que tenham longos dias sobre a terra. Quando a gente se submete, aquilo que o pai e a mãe que estão sobre a nossa vida estão determinando, aqui e daqui para baixo tudo começa a fluir. Marido e mulher, Deus instituiu o homem como cabeça. Bem verdade que alguns de nós somos cabeça de bagre. Que a mulher olha e diz: como é que eu vou seguir ele? Ele é doido, hoje ele quer ir para a direita, amanhã quer ir para a esquerda, meu Deus. O que alguém assim está fora de autoridade? Se esse homem se alinhar, ele vai ser o cabeça da família que Deus projetou para ele ser. E a esposa e os filhos, a família vai se alinhar e vai começar a dar certo. Então, marido, em nome de Jesus, entra nesse lugar. Não é da força, não é da... Sabe aquelas coisas que a gente quer fazer para mostrar que tem poder? Não é na força do homem, diz a palavra. Não é na ira do homem, porque na ira do homem não opera o poder de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Agora tem algo que Deus estabeleceu. Famílias que querem ser bem-sucedidas. Deus disse que o homem é o cabeça. E a mulher é auxiliadora. Não é para estar atrás, não é para estar debaixo. É para estar do lado, debaixo da mesma missão. Homens alinhados com o céu. Esposas que se sentem protegidas, porque é isso que diz a palavra. O homem, quando se alinha com o céu, ele começa a ser honrado. Deus disse: homens, amem as vossas esposas. Como? Assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O homem que é o cabeça, ele tem que ser a proteção. E a proteção não é ir na frente, a proteção é dar a direção muitas vezes. A proteção é ter visão de longo alcance, é perceber que aquilo que está sendo feito pode levar a família a uma ruína, é ser o profeta na sua casa, mas esse profeta não fala da carne, ele tem que estar debaixo da autoridade para falar de Deus. Cri, cri, cri. Mulheres, amem os vossos maridos, é isso que está escrito? Não, se bem que é para amar, né, irmã? Mas o que Deus cobra? Deus diz o seguinte: mulheres, honrem os vossos maridos. Como é que eu honro? Eu honro quando eu não saio fazendo e depois comunico. Eu honro quando antes de fazer a gente entra em acordo. Mas ele é doido? Não, mas ele está ali. Se você agir certo, Deus alinha essa casa em nome de Jesus. Tá, vamos trocar de assunto. Jesus está nesse lugar e esse soldado está falando disso tudo. Ele está dizendo: olha, Senhor, eu sei que se tu mandar uma palavra, essa palavra, ela vai percorrer o espaço, vai entrar lá na minha casa e vai botar aquele meu servo que está para morrer de pé. E sabe qual era a confiança dele? A confiança dele não estava que ele era bom.
A confiança dele em Jesus estava porque ele estava dizendo: eu estou todo alinhadinho, não tem como dar errado. Ei, alinha a tua casa, alinha o teu coração, alinha os teus chamados, alinha os teus pensamentos, alinha em nome de Jesus. Deixa Deus botar tudo em ordem, deixa Deus fazer isso, porque se fizer, não tem pedido de um filho que Deus não queira atender quando está alinhado com o céu. Outubro está começando, e a palavra que o Senhor me deu é que nós vamos entrar em um novo tempo para a glória de Deus. E esse tempo é extraordinário, é de ver coisas que a gente ainda não viu, é de experimentar coisas em Deus que a gente está sonhando há anos em viver. Vai começar a acontecer, mas isso é fruto de alinhamento. Não sei se você sabe, mas eu sou um profissional de jogador de pádel de 7ª categoria, não sei se você sabe. E assim, o pádel começa com 7 categorias, então para você ver o meu nível, a vida inteira eu trabalhei com esporte. E o esporte para mim sempre foi um refúgio. O esporte para mim foi o lugar que me deu projeção, que me deu voz. Porque vinha de uma família extremamente humilde, simples. Meus pais sempre lutaram para que eu tivesse as melhores condições de estudo, então eu estudei, fiz o que era possível para a minha formação pessoal, mas tinha algo aqui dentro que me incomodava, que era a rejeição. Não familiar, mas a rejeição social. Chegar em lugares e perceber que eu era o único. Chegar em ambientes e perceber, estou sozinho nesse barco, mas tem alguém comigo? Não. Por vezes esses ambientes hostis, e que não eram apenas olhares, eram palavras, me jogavam para baixo, me denegriam, me faziam mal. E o esporte foi para mim a minha válvula de escape. Porque no esporte poderiam falar o que quisessem, mas se eu ganhasse, tinham que se submeter. E aí eu descobri que pelo mesmo motivo que as pessoas que eram do meu time, da minha equipe, da minha cidade, do meu país me amavam, os outros me odiavam. Porque você está lá competindo, quem é do teu time te ama, quem é teu adversário te odeia. E eu pensei, pensei que isso aqui era o céu, mas não é. E o tempo foi passando e algo ficou como uma ferida dentro de mim. E essa ferida ficou ali durante anos. E qual era? Sempre que eu ia fazer algo aqui dentro, vinha um espírito competitivo para dizer, eu tenho que ser o melhor, porque senão vão pensar que eu sou aquilo que eu não sou. Ninguém fazia nada, mas aqui dentro, por causa dos traumas, me vinha essa luta e essa competição intrínseca. Coisas foram acontecendo. E esse final de semana eu fui jogar e o Senhor me permitiu ter uma péssima exibição. E eu comecei a jogar, parecia que eu não conseguia nem segurar a raquete. Eu digo, meu Deus, eu estou muito estranho. E começou os jogos e começou a me dar dores em lugares que nunca sentia. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Não precisava revelar, profeta. E aí eu comecei a indagar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque assim, eu estou perdendo e eu não estou com força para brigar, Senhor. Porque quando eu estava perdendo, eu queria arrancar a rede, jogar raquete, eu queria fazer alguma coisa para virar o jogo. Você está rindo aí, mas quem sabe não acontece isso lá no trabalho, quando as metas não são batidas, não dá vontade de dar um jeitinho? Pegou, né? Comigo era ali. E eu fui para um jogo, perdi, fui para o outro, perdi, fui para o outro, perdi. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? E aí me machuquei para finalizar o torneio com chave de ouro. Não bastava ter perdido, saí machucado. E aí vim aqui para a igreja, onde teve aquele churipã, foi uma benção, e eu andando assim, meio macambuzo, eu digo, meu Deus, que loucura. E aí quando eu cheguei aqui em cima, uma galera trabalhando, e eu subi a escada. E quando eu estava subindo a escada, meio mancando, pensando na derrota ainda, eu digo, meu Deus, que tragédia que foi, Senhor. E aí o Senhor disse, eu te feri, e eu te sarei. Assim diz a palavra, o Senhor vosso Deus nos ferirá, e Ele nos sarará, e ao terceiro dia nos colocará de pé.
E quando o Senhor disse, eu te feri, eu pensei, meu Deus, que Deus rude. Precisava ter me machucado, Senhor. E quando ele disse, eu te sarei, eu pensei, pronto, estou legal. E eu fui pisar, não, ainda estava doendo. E aí eu subi mais um pouquinho da escada e o Senhor disse, eu te feri no teu ego. Eu te feri na tua vaidade. Eu te feri no teu eu. Mas ao mesmo tempo que eu te feri, eu também te sarei. Porque você não teve força para reagir, você ficou nas minhas mãos. E eu subi a escada chorando e eu digo, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje, depois de anos, algo que estava desalinhado dentro de mim, o Senhor alinhou. E por que alinhou? Porque eu me coloquei nesse lugar de sujeição, sem querer, é verdade, mas o Senhor é bom. E talvez hoje você chegou aqui meio que sem querer e o Senhor te trouxe para te dizer, eu quero alinhar a tua vida e vai começar a dar certo. O teu casamento vai fluir, os teus projetos vão avançar, o teu ministério vai dar certo, vai frutificar, vai dar certo, vamos alinhar. Jesus em Cafarnaum, ele fala, e quando ele fala com um soldado, ele diz, primeiro olhando para os discípulos, não encontrei nem em Israel, nem no meio do nosso povo, tamanha fé. Alguém que crê que estar na presença de Jesus é o suficiente para ele alinhar coisas que nós não temos nem acesso ao toque. Tem lugares aqui dentro que a gente precisa de alinhamento, que a gente não tem mais acesso ao toque. Se você e eu pudéssemos, a gente colocaria a mão e botaria no lugar. Mas são coisas que estão aqui dentro que a gente não consegue acessar. E aquele centurião entendia, se o Senhor der uma palavra aqui dentro, vai tudo para o lugar. E aquele Senhor do centurião está aqui nessa noite, é o mesmo. O mesmo que andou em Cafarnaum está andando aqui em Navegantes nessa noite. Ele é o mesmo, ele não mudou. E nós estamos aqui simplesmente para dizer, Senhor, eu quero viver esse novo tempo em nome de Jesus. Aí Jesus fala, vai, porque assim como você creu, vai acontecer. E o texto diz que na mesma hora, o servo dele foi curado. Perceba que se Jesus fosse com ele, teria um tempo cronológico, que Jesus precisaria para sair do lugar onde estava e chegar na casa do centurião. Percebe isso? Perceba que se Jesus fosse com ele, teria um caminho físico a ser percorrido até chegar na casa e curar o centurião, o servo dele. Agora é incrível que pela fé em Jesus, na palavra não tem distância física. O texto diz que quando Jesus disse curado aqui, ele foi curado lá dentro da casa instantaneamente. Eu quero profetizar que o Senhor está dizendo um tempo novo para a sua vida aqui. E esse tempo novo está sendo aberto agora em nome de Jesus. Ei, esse ano ainda não terminou. O mês de outubro será um mês de uma nova temporada. Nós vamos nos alinhar e o Senhor vai fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Eu estou na introdução da mensagem, mas o tempo já foi. Esse é o primeiro incidente de Jesus na aldeia. Ele passa o resto do dia fazendo milagres, coisas extraordinárias. Ele vai curando gente, ele vai curando a sogra de Pedro dentro da casa, ele vai curando endemoniados do lado de fora, ele vai curando enfermos. A aldeia de Cafarnaum vira um caos, um bom caos. Porque eles vão trazendo gente de tudo que é lugar, porque Jesus está sendo uma explosão de cura naquele lugar. Quando o dia acaba, Jesus fala o que está escrito aqui. Ele começa com essa bomba lançada na rua e pega o servo do centurião e bota de pé. Ele vai para a casa de Pedro e a mulher está enferma e ele toca nela e ela fica de pé e começa a servir. Ele agora sai na rua e as pessoas começam a trazer todos os atormentados, todos os enfermos, e o texto diz que ele não sarava um ou outro, ele curava a todos. É por isso que a palavra de Deus diz que se todos os milagres de Jesus fossem colocados em livros, não haveria lugar no mundo para guardar os milagres que ele fez. E sabe o que eu creio?
não teria lugar para guardar os livros, porque os milagres não pararam lá. Tem milagre sendo liberado hoje aqui, tem milagre sendo liberado agora, tem coisas que estão sendo escritas agora, famílias sendo transformadas agora, tem coisa de Jesus sendo liberada agora. E aí, para terminar esse dia, que eu pulei lá na frente, se você puder, vem na quarta-feira que nós vamos começar essa mensagem de novo. Jesus chega no final do dia e diz assim: gente, vamos passar para o outro lado. O que vai acontecer agora dentro do barco é algo sobrenatural. Eles vão experimentar algo que a multidão que foi curada não experimentou, que a sogra de Pedro curada na casa não experimentou, que o centurião não experimentou. Eles vão agora sozinhos dentro do barco com Jesus, ver Jesus mandando na natureza. Eles vão ver Jesus dando uma ordem para o vento. O que é o vento? É aquilo que a gente não vê. A gente sente, é uma angústia, é uma preocupação, é uma depressão, é algo que acelera o coração. O vento é a preocupação com coisas que ainda não aconteceram, mas podem acontecer. São aquelas contas que talvez a gente não consiga pagar, são aquelas dores que a gente não consegue lidar, é o vento. E aí Jesus se levanta no meio da tempestade e dá uma ordem: vento, cala-te. E aí agora ele vai dar uma ordem para o mar. E o que é um mar? É aquilo que é tangível, palpável, é o mundo físico, é o natural. São as coisas que a gente vê e que estão fora de ordem, está desorganizado, é uma tormenta. Jesus dá uma palavra: mar, aquieta-te. E aí no meio daquele caos, aquela tempestade, o vento começa a diminuir. E aquilo que causava medo já não existe mais. E as oscilações do barco que levavam ao desequilíbrio já não existem mais. Navegando agora em linha reta, na direção do sonho, na direção do propósito. E tudo isso começou com um convite, que é o convite dessa noite. Deus me disse: convide a igreja, convide a comunidade de navegantes para passar para o outro lado. Deus não te trouxe aqui de maneira aleatória. Ele sabia exatamente a cadeira que você ia sentar, ele sabia exatamente o ângulo que você estava recebendo essa mensagem. Ele já tinha tudo preparado. E o momento ápice é o convite do Senhor. Vamos passar para o outro lado, gente. Aonde eles estavam não era ruim. Aonde eles estavam tinha milagres, sinais, maravilhas, eles eram conhecidos, tinham influência, estava top. Só que com Jesus, o melhor fica sempre para o final. É no final do dia que Jesus diz: vamos passar para o outro lado. É nessa hora que o grande de Deus acontece. Talvez para você tem coisas na sua vida que você disse: Deus, já acabou, bispo. Eu já vivi muito no ministério, já preguei demais, já vivi coisas, mas assim, parece que a bateria desconectou, o gás acabou, já era. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: se você está vivo, ainda não terminou. O melhor de Jesus vem sempre no final. Você vai fluir ministerialmente como nunca. Você vai começar a dar frutos na vida de outros, perto de você, na sua casa. A sua família vai se alinhar de um jeito que vai virar referência. Isso tudo vai acontecer porque Deus está alinhando. E de nós, Ele só quer alguém que diga: Senhor, eu quero entrar nesse barco e passar para o outro lado. Vamos fazer desse mês de outubro o mês da travessia. Vamos fazer desse mês o mês de se ajustar, entrar nesse barco e dizer: Senhor, eu tenho bem medo de tempestade, Senhor. Senhor, eu não sou muito corajoso. Quando o negócio começa a apertar, minha vontade é pular na água. Ah, Senhor! Mas hoje eu escutei uma mensagem que diz que o Senhor domina céus e terra. Hoje eu escutei a tua palavra que entrou no meu coração e começou a ferver. E eu digo: eu quero fazer parte disso. Não é por mérito, gente, é porque Ele é bom. Quantos querem fazer essa travessia nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus.